también deseo la bienvenida a todos ustedes. Y es siempre una gran alegría estarmos juntos para continuar nuestro tema general, que es la relación de los ángeles con Jesucristo. Como Jesucristo es el centro y podemos decir como nosotros, Jesucristo es también el Señor y la cabeza de los ángeles. Ellos también son miembros de la iglesia y por eso hacen parte de su cuerpo místico con nosotros. Y este tema general va a terminar con los ministerios de los ángeles. En la semana pasada vimos la adoración y hoy el segundo ministerio de los santos ángeles es la alabanza. Y voy a empezar esta meditación con la lectura de una parte del Salmo 148. Él dice: Aleluya, alaben al Señor desde el cielo, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo astros luminosos, alaben el nombre del Señor, porque Él lo ordenó y fueron criados. Alaben al Señor desde la tierra, los cetáceos y los abismos del mar, el rayo, el granizo, la nieve, la bruma, el viento que obedece a sus órdenes, las montañas y todas las colinas, los árboles frutales y todos los cedros, las fieras y los animales domésticos, los reptiles y los pájaros alados, los reyes de la tierra y todas las naciones alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime, su majestad está sobre el cielo y la tierra. Salmo 148. Este salmo muéstranos la dimensión universal de la alabanza. El salmista invita a alabar al Señor todos los ejércitos de los ángeles que están en lo cielo, en lo más alto, también todas las criaturas del universo material y también todos los pueblos pequeños y grandes, reyes de todas las naciones. Por tanto, ninguna criatura está dispensada de alabar al Señor, porque todos están, sem excepção, ricamente adornados por todos os benefícios gratuitos del amor de Deus. E são estes dones, estes benefícios, que nos revelam que el Señor es digno de toda la alabanza, porque el Señor supera no solamente todas las criaturas, pero como también supera tudo que Él regala amorosamente, sem exigir una vuelta. Él da porque es bueno. Y esta oración de alabanza, gloria a Dios y confesa su grandeza. Pero alabanza no se concentra tanto en los beneficios, mesmo que sejam esses benefícios que nos mostram quem é Deus,
nos hace intuir la grandeza de Dios. Alabanza es una oración que se concentra en la persona de Dios, en Dios mismo. Portanto, podemos decir, los dones son las gracias que el Señor da. Entonces, alabanza no se concentra en las gracias que el Señor da, pero se concentra en origen, en el doador divino. Entonces, podemos decir que a alabanza es completamente centrada en Dios. Y cuando a alma está centrada en Dios y se perde en Él, esta oración lleva a alma a unir-se de tal maneira em Deus que tudo o que o homem quer dizer, as palavras não chegam. Então, podemos dizer, o caminho mais fácil de chegar à adoração, que é aquele, como eu falei na semana passada, a adoração é quando a alma chega a um ponto que se perde completamente em Deus e está em um estado de união com Deus que as palavras não podem dizer mais nada. Por isso, a adoração é mais a oração hecha em silêncio. É mais o Espírito Santo em nossa alma que adora o Senhor. Agora, a alabanza é uma oração que parte da forte experiência de Deus, deste Deus que hace maravilhas em favor de todos, e o coração do homem, ao mirar estas maravilhas, exulta com grande entusiasmo. Então, vemos que a alabanza parte de um coração em júbilo, um coração lleno de admiração, de alegria por este Deus que hace maravilhas. E a pessoa, ao querer alabar este Deus, que supera tudo e todos, não há palavras que chegam para exprimir tudo que o coração sente. Então, vemos que, contrário à adoração, a alabanza é uma oração que as palavras se multiplicam, se multiplicam, se multiplicam e não chegam. E não chegam. Portanto, por mais que hablemos, por mais que digamos, por mais que exprimimos nossos sentimentos maravilhados e tocados por este Deus grande, vemos que nós outros somos limitados. As palavras não chegam para poder exprimir aquelas coisas que o coração sente. Desejamos alabar ao Senhor com uma alabanza digna de Ele, digna de sua grandeza, digna de sua bondade, digna de sua generosidade. Então, vemos esta multitude de palavras verdadeiramente são uma expressão daquilo que o coração sente. E em la escritura, a expressão mais alta da alabanza são os salmos. Por quê? Porque foram escritos os salmos, por um lado, por la vontade humana, pero esta vontade humana iluminada por el carisma de la inspiração. E eu estuve presente em uma pregação e um sacerdote dizia, o padre pregador, quando nós outros estamos em uma fase de aridez e de deserto espiritual, quando nós outros não somos capazes de rezar, quando nós outros não somos capazes de exprimir, porque o coração está em uma aridez muito grande, então
peguemos nos salmos, porque os salmos são as palavras que o Espírito Santo inspirou para que sejam ditas por nossa boca. Então, por los salmos, estamos a rezar com palavras do Espírito Santo. E, em la Escritura, nós outros temos 3 grupos de salmos dedicados à alabança. Temos a pequena alabança, em hebraico é Alel, que são os salmos 113 a 118. São os salmos pascuales, que se chamam na Escritura a pequena alabança. Temos salmo que se chama o Salmo de la Grande Alabança, Salmo 136, que por coincidência é o salmo dedicado e consagrado à divina misericórdia de Jesus, e que nós outros rezamos em la fiesta da divina misericórdia, o Salmo 136. E o livro dos Salmos termina com a alabança final, que é os Salmos 146 a 150. Então, vemos que temos a pequena alabança, 113 a 118, a grande alabança, 136, e a alabança final, 146 a 150. Pero não podemos dizer que se esgota aqui a alabança nos salmos, porque todos os salmos temos granos de alabança aqui e acolá, que se multiplicam as expressões e palavras que mostram que o coração do salmista estava em uma grande alegria, uma grande exultação por benefícios que Deus ha dado. Então, vemos porque que há inúmeras palavras que exprimem de uma maneira ou de outra este sentimento exultante do coração, porque verdadeiramente o homem procura sempre melhor, louvar ao Senhor, como também temos esta expressão muito linda dos Salmos, cântico novo. Quer dizer, eu quero alabar-te, Senhor, de uma maneira como nunca foi alabada. Então, vemos este desejo, esta aspiração do homem. E tanto nos Salmos como em outros livros bíblicos, então se alaba e invoca ao Senhor de muitas facetas, como seja diamante polido de 1000 maneiras. Por exemplo, há salmos que cantam a bondade do Senhor e sua justiça. Miren, na Bíblia, quando se habla de justiça, se habla de sua santidade. Por exemplo, temos aqui o Salmo 144. Outros salmos descrevem sua salvação. Salmo 70. Outros, sua ajuda. Por exemplo, aquele salmo de alabança de Ana, madre de Samuel, que é muito lindo, é o Magnificat do Antigo Testamento. Também outros salmos alabam ao Senhor por seu amor e sua fidelidade. Salmo 88 e 117. Também temos outro cântico, o cântico de Moisés. Canta o poder e a glória de Deus, que salvou seu povo. Outros salmos falam de sua força. Por exemplo, Salmo 28, de seus maravilhosos desígnios. Portanto, vemos que se nós outros formos enumerar todos os títulos que os salmos exprimem através da alabança, seria uma multitude que não termina mais. Portanto, vemos que tudo isto é
uma expressão de alegria, de júbilo, de um coração maravilhado por todas as obras que o Senhor hizo em favor de seu povo. Pero nós outros podemos dizer que as obras de Deus não terminaram com o Antigo Testamento. Ao contrário, as maravilhas mais grandes, Deus operou através de seu Hijo. Como Jesus mesmo dá testemunho, as obras que eu hago são as obras que o Padre me ha dado de hacer. Portanto, vemos os milagros de Jesus são novos acontecimentos, novas maravilhas que Deus dá em favor de seu povo, e o povo responde com alabança. E vemos que a passagem do Evangelho que mais exprime todo este sentimento de júbilo, de exaltação, de alegria, de tudo, é no domingo de Ramos. Quando Jesus se acercava da pendiente del Monte de los Olivos, todos os discípulos, llenos de alegria, começaram a alabar a Deus em alta voz, com todos os milagros, por todos os milagros que haviam visto, e diziam: bendito seja o Rei que viene em nome do Senhor, paz no céu e glória em las alturas. Portanto, vemos a vida e as ações de Jesus também ao contemplar a multidão, ao ver as maravilhas, ao contemplar, ao se recordar que Deus hizo por seu Hijo, vemos que el Magnificat, a empezar por la Virgen, el Magnificat es la expresión que brota deste coração que deseja alabar ao Senhor. Portanto, este alabar é reconhecer, claro, com humildade, pero também com exultação, como Deus é grande. Ele habita no cielo, pero suas maravilhas e seu poder tocam os homens na terra. E é por isso que na noite buena, os ángeles são os primeiros a alabar a Deus. Glória a Deus no cielo, pero não termina. Pero os ángeles alabam e alabam por aquilo que Deus dá a los homens, su Hijo, e paz en la tierra a los homens por ele amado. Entonces vemos que a alabanza es verdaderamente una exultación purísima, llena de unción de piedad, que estabelece una profunda unión com o Senhor. Mesmo que seja uma oração que se expressa com muitas palavras e mesmo com gestos, porque a alabanza engloba o homem total, parte de sua alma, de sua inteligência, que conhece Deus através desta experiência forte, de sua memória que recuerda tudo o que o Senhor hizo por mim, e a vontade de querer alabá-lo, e também brota do corpo, com seus sentidos, com sua sensibilidade, com seus sentimentos, com a sua expressão, seus gestos. E é nesta globalidade que nós outros podemos compreender como o rei David, delante da Arca da Aliança, ele bailou e cantou diante do Senhor, e tudo o que ele fazia era por amor a Deus. E vemos que ele não podia parar de alegria a este Deus tão maravilhoso. Então, vemos
que a verdadeira alabança é aquela que pode ser exprimida por el exterior del hombre, mas este exterior chega ao mais profundo da alma e compromete o homem a levar uma vida mais unida a este Deus maravilhoso que se revela através de suas maravilhas. E por isso, a alabança que não leva o homem a unir-se e identificar-se mais com Deus, este Deus digno de alabança, então esta oração se queda solamente em nos sentimentalismos, em lágrimas, em exterioridades, pero não chega a cambiar de vida. E por isso temos que ter sempre este cuidado ao fim de uma alabança, de uma exultação por causa de uma experiência forte com Deus, perguntar-nos, a nossa consciência, que esta oração cambiou minha vida. Como esta oração jubilosa que me llenou tanto de consolação, de alegria, de júbilo, como é que ela marcou minha vida para ser melhor. Portanto, nunca nos atermos, nunca pararmos em alabança e pensarmos, alabei muito bem, por causa que houve muitas palavras, houve muitas exterioridades, houve muitos restos, pero chegou ao final, estou na mesma. Não pode ser. Portanto, se verdadeiramente a alabança parte de meu ser completo, este ser completo se une mais e mais com este Deus. E nós podemos perguntar-nos, e quando acontece que estamos a falar e chega um momento que não tenho mais palavras? Santo Agostinho, em seu comentário dos Salmos, por exemplo, do Salmo 32, Santo Agostinho tem uma página muito linda que está em la Liturgia de las Horas. Santo Agostinho nos explica esta oração e como é que ela chega a ponto que as palavras não podem mais. Cantad bien, hermanos. Si se le pide que cante para un bueno amante de la música de una manera que le agrade, no se atreva a cantar si no tiene preparación musical, por miedo a desagradarle. Un buen artista notará los defectos que pasan desapercebidos a cualquier otro. Quem se atreverá a cantar-lhe a Deus, tão excelente conhecedor de cantantes, tão completo juiz e tão bueno conhecedor de la música? Como pode oferecer-lhe uma audição de canto tão excelente que não ofenda em absoluto a uns ouvidos tão perfeitos? Pero mira, ele mesmo te sugere a forma em que lhe cantarás. Não busques palavras, como se com elas pudieras expressar lo que lhe gusta a Deus. Canta com alegria. Cantar bem a Deus é cantar com alegria. Que é cantar com júbilo? Entender e não ser capaz de explicar com palavras lo que se le siente con el corazón. Los que cantam en la cosecha
en la vendimia o en cualquier trabajo intenso, empiezan a alegrarse con las palabras de la canción. Pero luego, cuando la emoción crece, sienten que ya no pueden explicarla con palabras. Se desprenden de la letra y de las palabras y se entregan totalmente a la melodía alegre. El júbilo es esta melodía que traduce la incapacidad de expresar con palabras lo que se siente en el corazón. ¿Y a quién se puede consagrar esta alegre canción, sino al Dios inefable? Es realmente inefable aquel a quien todas las palabras no pueden dar a conocer. E se não tienes as palavras para dar-lo a conhecer, não deves permanecer em silêncio. Não te queda mais que cantar em júbilo. Se, para que el coração pueda expandir a imensidade superabundante de su gozo, sem estar limitado por las sílabas das palavras, cantad ao Senhor com arte e com júbilo. Portanto, usted ve, por ejemplo, cuando por veces las palabras no llegan y por veces nosotros cantamos una melodía sin palabras y solamente el corazón en toda aquella melodía y llega un punto que mergulhamos em Deus, em silêncio, e já estamos em adoração. Portanto, ve como Santo Agostinho, ele próprio muestra a evolução da alabanza. El coração sente, está maravilhado, está em júbilo, está em alegria, canta ao Senhor. Começamos com cânticos, com palavras, y después termina las palabras, empieza la melodía solamente y la melodía termina en el silencio en Dios. Y entonces nosotros podemos preguntarnos, en el Antiguo Testamento, la alabanza está unida ¿a qué? ¿A qué cosa? Está unida em especial ao culto a Deus, que, claro, que se multiplicou e que se desenrolhou muito bem depois da construção do templo por o rei Salomão. E nós outros temos na Escritura grandes assembleias que alavam ao Senhor, e é aqui que nós outros temos todos os elementos que compõem a alabanza. El primero es la asamblea reunida en nombre del Señor. La asamblea que aclama al Señor por medio de amén, aleluya, gloria a ti, Señor. Tenemos muchas veces presente el perfume del incenso. Tenemos también los instrumentos de música, musicales, y tenemos los cantantes. Entonces, todo este ambiente hace parte de la alabanza. Y por eso los salmos son llamados sacrificio de la alabanza. Ya en el Antiguo Testamento, los judíos dividieron los salmos por las diversas partes del día para santificar todo su día. Por tanto, vemos que los judíos, ellos propios, tenían los salmos distribuidos por el mes y por las diversas horas del día. Y con la transformación de la antigua alianza para la nueva, también Jesús transmitiu a sua igreja este amor
este tipo de oración que é llamado a liturgia de las horas. Y es curioso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, Pedro y Juan fueron al templo para qué? Para rezar los salmos de las 3 de la tarde, que es llamado hora nova. Y cuando ellos iban a entrar por la puerta hermosa, estaba ali um enfermo de nascimento e que eles curaram. Estavam ali por quê? Porque iam rezar os salmos na hora nova, por las 3 da tarde. E esta oportunidade, não solamente de curar o enfermo, pero se juntou muita gente, por quê? Porque muitos iam ao templo para esta hora de oração. Consagrar às 3 da tarde com os salmos daquela hora. E vemos que a igreja, ela própria, assumiu a liturgia das horas como sua oração pública. Para vocês verem como é importante os salmos, este sacrifício de alabanza tem obrigação de todos os dias de rezar, em primeiro lugar, o clero, o papa, os bispos, todos os sacerdotes, todos os diáconos, mesmo os diáconos que têm família, todos os consagrados religiosos e religiosas, todos os laicos consagrados, e muitos laicos não consagrados também rezam a liturgia das horas. Então, vemos que de todas as partes da terra, todos os dias sobe ao cielo, não solamente a Eucaristia e a celebração dos sacramentos, como também de todas as partes sobe o sacrifício de alabanza. Por exemplo, quando nós outros sacerdotes somos ordenados naquele dia, o obispo nos confia o cálice e a patena, com vinho e pão, e nos confia o livro da liturgia das horas. Portanto, o sacerdote é chamado, em primeiro lugar, a oferecer o sacrifício do Cordeiro, da nova aliança, e o sacrifício de alabanza. Portanto, bem, como nós outros temos que estar permanentemente, todos os dias e todo o dia, delante de Deus, em nome do povo de Deus. Portanto, nós outros temos em la liturgia de las horas hasta 7 horas de que é a liturgia completa, que normalmente fazem os monges de clausura. Portanto, é o ofício das leituras, é laudes, hora prima, que é às 9, sexta, meio-dia, 9 às 3 da tarde, vísperas, às 6 da tarde, e completas, quando vamos dormir, às 9, mais ou menos. Então, claro que os padres mais ativos, que estão nas paróquias, estamos dispensados em solamente rezar uma das 3 horas intermédias, e se verdadeiramente nosso ministério nos ahoga muito, o mínimo que temos que apresentar a Deus é laudes, vísperas e completas. Se não rezamos este mínimo, cometemos pecado, que somos obrigados a confissão. Por quê? Porque faltamos, omitimos o sacrifício de alabanza que o Senhor confia a nós outros em favor do povo de Deus.
Portanto, vemos que o pueblo de Deus do Novo Testamento tem os mesmos elementos que a alabanza do Antigo Testamento, pero as maravilhas antigas que o Senhor fez agora estão centralizadas em Jesucristo, que é nosso Salvador, é o grande dom que o Padre ha dado a toda a humanidade. Então, vemos que nossa alabanza deve passar por Jesucristo. Não é mais o Senhor que liberta seu povo do Egito, não é mais o Senhor que se manifesta no Sinaí, não é mais o Senhor que hace prodígios, que liberta Jerusalém. Não. É por Jesucristo e por seu sacrifício e por sua obra que ele operou, principalmente por sua paixão, morte e ressurreição. É seu mistério pascual. E, então, com a Páscoa, o Senhor nos regala o Espírito Santo que nos ajuda em nossa oração. Principalmente é Ele que inspira nossa alabanza para que seja sincera, verdadeira e digna de chegar hasta o trono de Deus. E, portanto, sempre temos motivos para nos maravilharmos de cada palavra do Evangelho, de todos os dias, porque vocês sabem que o Senhor todos os dias habla, o Senhor todos os dias mostra seu amor por nós outros. Por exemplo, mañana o Evangelho, Jesus empieza a falar, Deus amou tanto o mundo que lhe entregou seu próprio Hijo. Miren, solamente esta palavra, se pensamos bem, como nosso coração tem que se llenar de amor. Portanto, vemos como é importante concentrarmos na persona de Jesucristo, para que em Jesucristo podemos chegar ao Padre, a seu amor, a sua grandeza, a sua misericórdia. E nós outros podemos dizer como os ángeles são eles os primeiros que alabam Deus en el cielo, são eles que verdadeiramente unidos a los santos formam a liturgia celeste, e que a liturgia da terra deveria ser uma imagem. Então podemos muito bem pedir a los ángeles, ayúdame, mi ángel, a alabar el Senhor. Ayúdame, porque como tú alabas Deus, ayúdame. Une tu fuego a mi fuego, une tu amor a mi amor. Inflama-me, mi ángel. Tú que sabes alabar el Senhor mucho mejor que yo, ayúdame a unir-me a ti para que pueda alabar al Senhor digno de Ele. E vocês podem ter a certeza que o ángel vai ajudar. E vocês podem ver isto. Jesucristo é o centro da vida e do ministério de los ángeles, como nós outros. Jesucristo é nossa alabanza. Ele, em nosso nome, alaba o Padre. E nós outros, unidos a Ele pelo bautismo, com Ele, alabamos o Padre. Então, o ángel também, unido a Jesucristo, por Jesucristo, ele se leva ao Padre, aquele culto, aquela liturgia digna do Padre. Portanto, esta é a nova dimensão deste grande segundo grado de oração.
Por isso, mais do que compreendermos, eu tento exprimir, pero também sinto a limitação da palavra. Por isso, pido ao Espírito Santo que não somente a você, a mim também, eu preciso da luz do Espírito Santo para que Ele me ajude a alabar ao Senhor. E quando não sabemos alabar ao Senhor, não importa, agarramos os salmos, Senhor, já que o Espírito Santo me regalou os salmos, através das palavras que o Espírito Santo colocou aqui na Escritura, e eu, por as palavras do Espírito Santo, alabo a mi Deus, mi Senhor, mi amor. Amém.